A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Menezes e venho através desse vídeo ministrar a 13ª lição do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre, amados, sobre a raça humana, origem, queda e redenção. O assunto teológico aqui tratado é antropologia bíblica, que trata do comportamento humano, sua origem, sua história. Estudamos 12 lições, de maneira que estamos na lição número 13. E o tema da nossa lição é o novo homem em Jesus Cristo. Texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque Ele, Jesus Cristo, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Temos como objetivo geral desta lição mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16. Eu não vou ler, mas a narrativa bíblica trata do encontro de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei. Amados, fazendo aqui uma introdução da nossa lição, hoje nós estaremos estudando sobre 3 importantes doutrinas da Bíblia. A primeira, regeneração, que é justamente o novo nascimento, nascer de novo. A segunda, a justificação. E a terceira, a doutrina da santificação. Quero citar 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra regeneração vem do grego palinginésia, formada da expressão palin, que significa novamente, e genesis, que significa nascimento, formando assim a palavra novo nascimento. O pastor Claudionor Correia de Andrade, que é o comentarista da lição, ele nos traz aqui uma definição sobre o novo nascimento, ou regeneração. Ele diz o seguinte: novo nascimento ou regeneração é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Através da regeneração, o novo homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. De uma nova realidade espiritual. O primeiro tópico, o nascimento do novo homem. O crente agora nascido de novo não é gerado nem da carne nem do sangue, mas é nascido do alto, nascido de Deus, nascido da água e do Espírito. Portanto, o novo nascimento implica em dizer que ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. O homem em si mesmo, ele não pode nascer de novo espiritualmente falando. Só Deus pode fazer o milagre do novo nascimento. O subtópico 1 diz que o homem que passa pelo processo do novo nascimento
é, antes de tudo, uma criação espiritual, como atesta o Evangelho escrito por João, capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, vírgula, mas de Deus. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Citando Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, espiritualmente, antes do novo nascimento, espiritualmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida através da regeneração. Subtópico 2. Nascer de Deus. Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É um dos aspectos de Jesus, é um dos aspectos conquistados na cruz por Jesus Cristo. Adoção. Nosso Deus tem um único Filho, Jesus Cristo. Nós fomos adotados como filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. E, diga-se de passagem, temos direito à herança. Glória a Jesus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O terceiro subtópico é nascido da água. Quero fazer um comentário um pouco mais abrangente sobre esse subtópico aqui, irmãos. Nascido da água. Só recitando aqui novamente este versículo que está na nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então observe que nascer da água, do grego idô, e do Espírito, observe que Espírito aqui está com E maiúsculo, é uma referência ao Espírito Santo de Deus, e não ao Espírito humano. Então veja, o que é nascer da água e do Espírito? Existem, irmãos, 3 linhas de interpretação teológica sobre nascer da água e do Espírito. Vejamos, a primeira, nascer da água seria uma alusão ao líquido amniótico contido no útero da mulher e o iminente rompimento da bolsa no ato do parto. Então, nessa primeira interpretação, seria aquele líquido por ocasião do rompimento da bolsa, né? Esta linha de interpretação tem alguma religião. Na segunda linha de interpretação teológica, seria que a água seria uma alusão ao batismo em águas. Esta interpretação entende assim, por exemplo, a Igreja Católica, a Congregação Cristã. E a terceira, a água aqui, nesse contexto, seria a representação da palavra de Deus, por meio da purificação no Espírito Santo. Amados, de acordo com a palavra de Deus, nós ficamos nesta terceira interpretação. Nascer da água é o nascer da palavra de Deus, operado pelo Espírito Santo. Inclusive, nós temos o apoio da declaração de fé das Assembleias de Deus, escrita pelo pastor Ezequias Soares. Está na página 22, página 22, tópico 6. Ele escreve assim: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento,
pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Ele faz a citação aqui, né, de João, capítulo 3, versículo 3 ao 8, que é o texto e o contexto que estamos tratando. Ele cita também Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras, não por nenhum outro mérito, para que ninguém se glorie. Se nós formos entender que esta água se refere ao batismo nas águas, nós estaríamos descreditando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A salvação, meus amados, é um mérito totalmente de Cristo. Nenhuma outra fonte, nenhuma outra obra. Somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Eu quero ainda citar alguns textos para confirmar o que estou falando, esta interpretação, que a água aqui é a palavra de Deus, pelo poder, né, na operação do Espírito Santo de Deus. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Eu vou fazer a citação aqui na Bíblia Nova Versão Internacional, está mais explicada. Diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, a palavra aqui é Jesus Cristo. De maneira que, se nós entendermos a Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Mas o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é, nesse sentido, ele é a palavra. E o versículo 14 do mesmo capítulo 1 de João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A água, amados, ela tem duas utilidades. Primeira, para lavar. E segundo, para purificar. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 2, no primeiro milagre público de Jesus, você vai encontrar que havia ali algumas talhas e ali tinha água para purificação dos judeus. Então a água servia para purificação. Eu quero continuar citando alguns versículos para amparar, né, biblicamente o que eu estou falando. Citação do próprio Jesus, João, capítulo 15 e o versículo 3. Disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, é a palavra de Deus que nos limpa através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Também Efésios, capítulo 5, o versículo 25 até o versículo 27. Está escrito, amados: vós, maridos, amai as vossas mulheres. Aqui você faz aqui uma analogia, né? uma representação, né? É uma comparação, poderia dizer assim, de maridos, o marido como sendo Cristo e a mulher como sendo a igreja. Então observe: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Veja aqui o paradoxo. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. A igreja, está falando da igreja. Purificando-a com a lavagem da água, vírgula, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. De maneira, meus amados, que a palavra de Deus é que faz a igreja desta maneira, né? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 23. Está escrito:
sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Então veja que aqui cai por terra aquela primeira interpretação que eu falei, do líquido, aquele líquido por ocasião do parto, da bolsa, né? Então não de semente corruptível, mas ele fala, mas da incorruptível, porque é um nascimento espiritual. Aí, continuando, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então veja que nós somos gerados, diz a Bíblia aqui, 1 Pedro 1,23, pela palavra de Deus. Ainda Tiago, capítulo 1, o versículo 18, está escrito, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então veja que o nosso nascimento, está falando aqui de gerar novo nascimento, é pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ainda João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus também nos santifica. E ainda o evangelho escrito por João, capítulo 19, e o versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O que saiu de Jesus? Sangue e água. Então, observe aqui, né? Nós estamos falando sobre a água, mas atente um pouquinho aqui sobre o sangue, né? Eu encontro aqui na Bíblia pelo menos 7 vezes em que o sangue de Jesus é derramado. No Getsêmani, suor e sangue, sangue nas veias. Por intermédio das chicotadas, das chibatadas que Jesus tomou, sangue nas costas. Coroa de espinhos, sangue na cabeça, Mateus 27, versículo 27 ao 30. Ferido na face, sangue no rosto, Isaías 59, 6, Mateus 26, versículo 62 ao 68. Prego nas mãos, sangue nas mãos, prego nos pés, sangue nos pés. Observe que essas 6 vezes que citei o sangue de Jesus, Jesus estava vivo. Porém, nesta 7ª, quando a lança transpassa o corpo de Jesus, que é o que faz parte aqui do texto, João 19, 34, sai sangue e água. Quando a lança transpassa o corpo de Jesus, o cordeiro estava morto. Aleluias. O cordeiro foi morto. E o sangue, através do sangue de Jesus, nossos pecados foram apagados e perdoados. Através da água nós fomos lavados, regenerados e santificados. Água e sangue saiu do corpo de Jesus. Aleluia. Amados, ainda voltando aqui para o 4º subtópico, do primeiro tópico aqui, nascido do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera na vida do pecador arrependido. É através dele que ocorre o milagre do novo nascimento. Então veja que, mais uma vez volto a dizer, o sangue de Jesus, ele comprou a todos. E não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem uma posição social, ou se ele é marginalizado pela sociedade, se ele era um grande pecador, ou um pequeno pecador, se ele era bonzinho, ou se ele era um grande pecador, não importa. O sangue de Jesus Cristo nos comprou. De maneira que não tem essa questão de dizer, fulano, eu sou bonzinho demais, eu não preciso de regeneração, não preciso nascer de novo porque eu sou bonzinho, eu só faço bem. Tem que nascer do alto, tem que nascer de Cristo. Nenhum homem pode gerar em si mesmo um novo nascimento. Só Jesus pode fazer este milagre.
É o milagre do alto, é o milagre do céu, é o milagre do novo nascimento. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então não são pelas nossas obras de justiça, mas pelo que Jesus fez por nós. Amados, eu quero partir então para o segundo tópico, e a segunda doutrina também, né? A justificação, a doutrina da justificação. A justificação do novo homem. Quero citar Romanos, capítulo 3, o versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quero que você entenda, meu amado, que todos pecaram. É por isso que eu falei que o homem se acha bonzinho, que pode se salvar, se auto-regenerar. Não pode. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Portanto, Romanos 3,23 diz que todos pecaram, mas nós fomos justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. É por isso que eu te falei que nenhuma outra fonte pode regenerar o homem, pode trazer salvação para o homem, nem o batismo nas águas, até porque a Bíblia diz que a salvação é pelo crer. Quem crê e for batizado será salvo. A evidência, quem crê, novamente, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a questão aqui é o crer, é crer em Jesus. Quando Filipe pregou para o eunuco da Etiópia, ele disse, aqui está, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu, é lícito se crê. E ele disse, eu creio que Jesus é o Senhor, né? Então ele primeiro creu, para depois se batizar. Entenda que a pessoa que está passando pelo batismo, que é um símbolo de um novo nascimento, é um símbolo da morte de Cristo e da ressurreição, de uma nova vida em Cristo, um testemunho pessoal, né? Entenda que ali está sendo batizado alguém que já foi regenerado, alguém que já creu em Cristo. Então, eu não posso colocar nenhum mérito em nenhum homem, em nenhuma obra que eu faço para a minha salvação. A obra, todo o mérito é de Jesus Cristo. Quando o ladrão estava na cruz, que ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus o justificou dizendo, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Naquele momento, entra a doutrina da justificação. Jesus, o Deus Pai, naquele momento ele não olhou para o ladrão da cruz. Porque se olhasse para o ladrão da cruz, não havia mérito suficiente para o salvá-lo. Mas Deus olha para o seu filho. Aleluias. Olha para o seu filho e declara aquele ladrão justificado dos seus pecados. De maneira, meus irmãos, que o que é a justificação? A doutrina da justificação. Através da doutrina da justificação, o homem é declarado justo do tribunal de Deus. Então, quando você, que está me assistindo, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, naquele momento, no tribunal de Deus, Deus bate o martelo e declara você justo. Aleluia. Não pelos seus méritos, não pelas suas boas obras, mas porque Deus olha para Jesus, para o sacrifício de Cristo e declara você justo. Isto é justificação. Não há um justo sequer sobre a terra. Todos pecaram, mas quando Deus olha para o seu Filho Jesus, nós somos justificados, aleluia, pelo sangue de Cristo. Oh, glória, aleluia.
Irmãos, o homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Vou repetir. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é pecador. Isso quer dizer, parafraseando esta frase, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas fomos justificados gratuitamente, aleluia, pela graça que há em Cristo Jesus. Nós temos uma pergunta lá no livro de Jó. Jó pergunta lá, Jó capítulo 9, lembrei agora, Jó capítulo 9. Jó pergunta, como pode o homem ser justificado diante de Deus se ele é pecador? E Paulo, depois de muitos anos, Paulo responde, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Fomos justificados através de Jesus Cristo, fomos declarados justos. Graças a Deus por isso. Amados, o terceiro tópico, isso aqui é um resumo da nossa escola bíblica dominical, para nos tornar até cansativo para você que me assiste. Então, o terceiro tópico, a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. A doutrina da santificação, né? Então, na doutrina da santificação, nós apresentamos aqui dois tipos de santificação. A primeira, a santificação posicional. O que é isto, pastor? Na santificação posicional, é a santificação de um olhar de Deus para com o homem. Ou seja, quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus te declarou santo. Você é santo. Esta é uma santificação posicional. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios, ele sempre, ou na maioria das vezes, escreve aos santos que estão em Gálatas, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Roma. Tá? Porque aos olhos de Deus fomos declarados santos. Agora, o segundo tipo de santificação é a santificação progressiva. Ou seja, durante todo o nosso tempo de peregrinação como cristãos aqui na terra, nós devemos nos santificar. Nós devemos ser melhores crentes na presença de Deus. Aleluias. Eu quero citar 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então veja que não é santo somente na igreja, é em toda a vossa maneira de viver. Então é no falar, é no andar, é no